Bem-vindos aqui ao canal. Vamos dar continuidade às nossas leituras da Bíblia. Hoje eu vou ler com vocês a Epístola de Pedro. Pedro foi um apóstolo, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão dos santos de Jesus Cristo, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Vamos fazer uma oração. Eu espero que essa palavra, ao chegar aos corações de vocês a recebam com muito amor, com muito carinho, porque é assim que eu tenho feito. A Ti rendo graça, Senhor, porque Tu és bom e o Senhor sempre nos ouve. A Ti eu rendo graça, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia se renovam a cada manhã. Gratidão, Senhor, por colocar esse fogo no nosso coração em compartilhar a Tua palavra. Gratidão, Senhor. Gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Ação de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra da revelação de Jesus Cristo, a quem não tendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mais crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Deus, que nele estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros misturavam as coisas, que agora vos foram anunciadas por aquele que o Espírito Santo enviado do céu vos pregar o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos admoestei as paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai para aquele que, sem acepção de pessoas, segundo as boas obras de cada um, portai-vos em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não fui mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue, como aquele cordeiro que foi eleito sem mácula, sem sangue no sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestando no fim dos tempos, por amor de vós, que vos pelo meio dele tens fé,
em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. A santidade no amor. Então, purificando a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Depois fossem regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que você foi evangelizada. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada e sim pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que o pondo em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhido de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui está dizendo que nós somos raça eleita. Se nós fomos eleitos, porque houve uma eleição, houve um voto, né? Então nós fomos eleitos. Sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes da realeza, onde existe um rei, existe uma nação, né? A nação santa. A nação santa. Povo de propriedade escolhida de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A vida exemplar cristã deve deveres para com os não crentes e para as autoridades. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ela, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. A vida exemplar cristã, deveres dos que prestam serviços a outrem. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, mas que glória há se pecando e sendo
esbofeteado por isso e suportar com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus? Portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, e se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora podem-vos convertir ao pastor do bispo da vossa alma. A vida exemplar cristã é dever dos casados. Mulheres, sejam vós igualmente submissas aos vossos maridos, próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisar dos cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos foi tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa vossas orações. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido, fraternal, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendize, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratica o bom, pratica o que é bom, busque a paz e empregue-se por alcançar, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o males. A prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Ora, quem é vós que há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Portanto, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivo, vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos de prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus, aguardando os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos
potestades e poderes. A morte para o pecado e a pureza para a vida. Ora, tenho Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne o deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, entraram-nos e não concorrais com eles ao mesmo acesso e devassidão, os quais hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e os mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado para os também a mortos, para que mesmo julgando na carne segundo os homens, vivem no espírito segundo de Deus. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus. Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sofremos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique-se a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? O pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na sua prática do bem. Os deveres dos ministérios. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, é ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que foram confiados, antes tornando uns modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifesta, receberei imarcessível coroa da glória. Vários valores, conselhos, votos, saudações finais e bênção. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos os de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes e firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa
irmandade espalhando pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que essa é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que achais em Cristo. Amém. Esse foi a leitura do livro de 1 Pedro. Obrigada e até o próximo vídeo.